Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã não quer que eu leve meu marido ao casamento, por isso nos expulsou, mas agora o marido dela está furioso e a vida dela virou um inferno. Olá! Minha irmã e eu sempre tivemos uma relação de altos e baixos. Nós nos amávamos, mas não éramos o tipo de irmãs que compartilhavam tudo. Tivemos nossos momentos, claro, com discussões ocasionais, geralmente por bobagens ou diferenças em como víamos os papéis familiares. Mas, no geral, eu realmente a amava. Estava orgulhosa de suas conquistas, a apoiava e estive ao seu lado em todos os momentos importantes da sua vida. Até agora, nossa relação era bastante boa, até esse problema do casamento. Sou casada com Richard há quase 4 anos, e ele se encaixou perfeitamente em nossa família. Richard é o tipo de pessoa que se esforça pelas pessoas que eu amo, e isso é algo que sempre admirei nele. Como ele não tem irmãos, tratava minha irmã como se fosse sua própria irmã. Eles tinham uma relação leve que às vezes me lembrava irmãos que brigam de forma brincalhona. Estavam sempre se provocando, e até mesmo, ele esteve lá para ajudá-la quando ela precisou. Há cerca de 1 ano, ela estava tendo problemas para abrir um negócio. Queria iniciar uma pequena loja online de artigos para banheiro, e Richard ofereceu a ela um empréstimo para começar, sem juros. Foi uma quantia generosa, e me senti orgulhosa de ele estar disposto a apoiá-la. Por isso, quando chegou o convite do casamento com uma nota estranha pedindo que eu não levasse Richard, fiquei completamente desconcertada. Parecia uma falta de respeito, considerando que ele havia emprestado dinheiro. Li a nota pelo menos 5 vezes, tentando entender se era uma piada ou se estava perdendo algum significado oculto. Richard achou engraçado no início, sugerindo que talvez ela quisesse pregar algum tipo de peça nele no casamento. Mas havia algo nisso que simplesmente não fazia sentido para mim. Tentei entrar em contato com ela diretamente, enviando mensagens casuais sobre o casamento, mas as respostas eram vagas. Ela dizia que estava ocupada com os preparativos e que me ligaria depois. Em apenas uma mensagem, disse que eu sabia muito bem porque Richard não estava convidado, o que pensei ser parte da brincadeira. Como não consegui uma resposta clara, decidi ligar para minha mãe. Quando perguntei se ela sabia algo sobre Richard não estar convidado, ela simplesmente riu e disse algo como: "Ah, você sabe como sua irmã é, está só sendo ela mesma." Minha mãe achava que talvez minha irmã estivesse planejando algo divertido para a recepção. Sua reação não ajudou em nada e só aumentou minha confusão. Como minha mãe não parecia levar a sério, comecei a acreditar que poderia ser apenas uma brincadeira inofensiva. Ainda assim, não tinha certeza, mas naquele momento não via por que levá-lo causaria algum dano real. Afinal, era um casamento. Um casamento de família, e Richard faz parte da família. No dia do casamento, chegamos ao local juntos. Assim que entramos, notei que algumas pessoas nos olhavam de maneira estranha. Pensei que talvez estivessem nos olhando porque Richard e eu estávamos vestidos um pouco mais formais do que o habitual, querendo mostrar respeito pela grande ocasião. Então vi minha irmã. Ela estava no meio de uma conversa com algumas damas de honra, mas assim que seus olhos pousaram em Richard, toda sua expressão mudou. Parecia furiosa, como se estivesse realmente irritada. Imediatamente ela se aproximou com a voz trêmula de raiva e me perguntou por que Richard estava lá. Ela não tentou abaixar a voz. Todos ao redor podiam ouvir o tom cortante em sua voz. Tentei levá-la para conversar em particular, mas ela continuou insistindo, dizendo que ele não deveria estar lá e que eu estava desrespeitando seus desejos. Tentando acalmá-la, lembrei que a nota parecia uma piada, e até mamãe tinha pensado o mesmo. Pedi que respirasse e me dissesse qual era o verdadeiro problema, mas ela não respondeu diretamente. Em vez disso, começou a gritar mais alto, me acusando de tentar arruinar seu dia. Seu noivo notou a confusão e rapidamente interveio. Pensei que ele tentaria mediar a situação e acalmá-la, mas em vez disso, ficou do lado dela imediatamente, posicionando-se de forma protetora ao lado dela e olhando para Richard com raiva. Do nada, ele avançou e empurrou Richard com força, dizendo que ele saísse imediatamente. Fiquei completamente desconcertada. A situação havia escalado muito mais do que eu esperava, mas, naquele momento, as coisas tinham ido longe demais. Então peguei a mão de Richard e saímos do local. Naquela noite, sentei-me em estado de incredulidade. Richard estava em silêncio e, embora não dissesse diretamente, eu podia notar que estava devastado. Ele não tinha tentado fazer escândalo nem incomodar ninguém. Realmente acreditávamos que não estávamos fazendo nada de errado. Tentei ligar para minha mãe e minha irmã naquela noite, esperando esclarecer as coisas e pedir desculpas se havíamos ultrapassado algum limite não dito, mas ninguém atendeu.
2 dias depois, Richard me mostrou uma postagem feita pelo marido da minha irmã. Abri e vi uma publicação longa e amarga, onde ele mencionava pessoas degeneradas, tentando arruinar seu dia, acrescentando que algumas pessoas claramente estão obcecadas por ele e sua esposa. Ele nunca nos mencionou pelo nome, mas era óbvio de quem ele estava falando. Tentei entrar em contato com minha irmã e minha mãe mais uma vez com a esperança de que agora que o estresse do casamento havia passado, estivessem dispostas a conversar, mas minhas chamadas não foram respondidas. Tudo o que quero saber é exatamente o que fiz de errado. Fui uma pessoa má por assumir que meu marido seria bem-vindo? Deveria ter levado a sério aquela nota, apesar de parecer ridícula? Pensei que estava respeitando-a ao comparecer, ao estar lá para ela no grande dia dela. E no entanto, tudo o que fiz pareceu dar errado. Conversei com alguns amigos próximos e eles ficaram tão surpresos quanto eu. Não podiam entender por que minha irmã e o marido dela reagiriam de maneira tão extrema. Então, um amigo sugeriu algo que eu não tinha considerado, que talvez o marido dela estivesse com ciúmes da relação que Richard tinha com ela, ou se sentisse ameaçado por sua presença. Não fazia total sentido para mim, mas era a única explicação que tinha alguma lógica. Desde aquela publicação, não tive mais notícias da minha irmã nem do marido dela. Minha família parece dividida, com alguns parentes se aproximando para dizer que lamentavam o que aconteceu, mas evitando tomar partido. É doloroso saber que minha família foi arrastada para esse problema só porque não achei que a nota da minha irmã era séria. Nunca quis causar uma cena nem fazer do grande dia dela algo sobre outra coisa que não fosse sua felicidade. Então, Red, te pergunto, estive errada ao levar Richard? Ignorei um sinal de alerta que deveria ter visto? Atualização 1. Olá. Antes de mais nada, muito obrigada por todos os seus comentários e apoio. Infelizmente, o que estou vivendo com minha família neste momento é o oposto do que você esperaria de uma publicação final onde tudo foi resolvido. Após o casamento, não ouvimos nada de ninguém por dias. Foi como um silêncio estranho, e comecei a acreditar que talvez eles só precisassem de espaço. Richard e eu pensamos que eventualmente tudo se resolveria. Mas, do nada, nossos telefones começaram a explodir com mensagens de texto. Era como se as comportas tivessem sido abertas. Mensagens de familiares, amigos e até de pessoas com quem eu não falava há anos começaram a chegar. E eles não estavam me contatando para oferecer apoio ou compreensão. Me chamaram de tudo, desde destruidora de lares até egoísta, mimada, dizendo que eu tinha arruinado o dia do casamento da minha irmã. Algumas mensagens eram tão ofensivas e absurdas que no início pensei que eram piadas. Mas depois percebi que essas pessoas estavam falando sério. Uma mensagem dizia: se você realmente amasse sua irmã, não teria feito isso no casamento dela. Outro familiar me acusou de tentar sabotar o casamento porque estava com ciúmes da felicidade da minha irmã. Aparentemente, as publicações nas redes sociais do marido dela criaram um efeito dominó. Na publicação, ele insinuou que eu estava obcecada pelo relacionamento deles, o que levou as pessoas a assumirem o pior sobre mim sem nem sequer perguntar a minha versão dos fatos. Para piorar, ele deu a entender que eu tinha feito de tudo para humilhá-los ao aparecer com Richard, embora eu realmente acreditasse que tudo não passava de um mal-entendido. A situação chegou a tal ponto que até a família de Richard começou a ouvir falar sobre isso. Eles sempre tiveram uma boa relação com minha irmã e ficaram surpresos com a maneira como tudo aconteceu. A mãe dele até entrou em contato com minha mãe para tentar esclarecer as coisas, mas foi informada de que eu fiz minha cama e agora tinha que me deitar nela. Essas palavras aparentemente foram da minha própria mãe. Quando a mãe de Richard me contou isso, fiquei arrasada. Minha própria mãe estava contra mim. Também comecei a notar uma tendência estranha nas mensagens dos familiares. Todos pareciam acreditar na narrativa de que eu estava obcecada pelo marido da minha irmã, que de alguma forma eu estava tentando me intrometer na vida deles ou tinha alguma agenda oculta. Parecia completamente ridículo, mas pessoas que me conheciam a vida toda pareciam acreditar nisso. Tudo isso foi tão doloroso e estranho porque, como expliquei antes, meu marido, Richard, sempre foi como um irmão para minha irmã. Eles sempre tiveram aquela relação de irmãos, nada mais. No entanto, agora as pessoas faziam parecer que eu tinha usado Richard intencionalmente para machucá-la. Enquanto isso, minha irmã continuava sem se comunicar comigo, me ignorando completamente e deixando que seu novo marido falasse indiretamente por meio de suas postagens horríveis e permitisse que nossa família me destruísse. Em desespero, tentei entrar em contato com sua melhor amiga, esperando que ela pudesse me dar alguma pista. A amiga disse que não podia falar muito, mas mencionou que minha irmã tinha lidado com nervos pré-casamento e que tinha sido muito influenciada pela forma como seu noivo via as dinâmicas familiares.
Aparentemente, ele tem um histórico de ser possessivo e até teve problemas com alguns de seus amigos antes do casamento. Essa pequena informação me fez pensar, e se ele estivesse tentando intencionalmente afastá-la da família, começando comigo? Uns dias depois, minhas piores suspeitas se confirmaram da pior maneira. Meu primo, que é conhecido por causar problemas, me enviou uma captura de tela de outra publicação do marido da minha irmã. Desta vez, ele foi ainda mais longe, dizendo abertamente que estava agradecido por, finalmente, se livrar de certos membros tóxicos da família que estavam tentando controlar sua nova esposa. Ele insinuou que Richard e eu fazíamos parte de algum tipo de vendetta contra eles, que ele havia sido forçado a defender sua esposa de nossas palhaçadas. Eu não podia acreditar. Não apenas ele estava espalhando essas mentiras, mas agora fazia parecer que tínhamos um longo histórico de ser tóxicos com minha irmã. A essa altura, tudo isso já tinha chegado a amigos em comum que não tinham nada a ver com a família, e comecei a me sentir isolada em minha própria comunidade. Mesmo diante de toda essa reação negativa, não conseguia deixar isso de lado. Sentia uma necessidade ardente de confrontar minha irmã, de ouvir diretamente dela o que ela pensava sobre tudo o que estava sendo dito sobre mim. Então, liguei para ela uma última vez. Ela não atendeu, mas algumas horas depois recebi uma mensagem de texto dela. Uma mensagem breve que dizia: "Você cruzou uma linha da qual não pode voltar. Espero que esteja feliz com as decisões que tomou." A mensagem parecia ser o fim de nossa relação. Uma parte de mim queria ir às redes sociais para contar minha versão da história e me defender dessas acusações horríveis, mas Richard me pediu para ficar calada, lembrando-me de que isso só alimentaria as chamas. Por mais que doesse, eu sabia que ele tinha razão. Se começasse a me defender online, só pareceria culpada, como se tivesse algo a esconder. Mas isso já não se tratava apenas de mim. Richard também estava preso no meio desse caos. Ele me disse que até alguns de seus amigos o tinham contatado, alguns dos quais tinham visto a publicação, perguntando por que ele tinha se rebaixado tanto ao comparecer. Pessoas que não tinham ideia da nota ou do contexto já o tinham pintado como uma figura problemática. Meu marido, que não fez nada além de ser gentil com minha irmã, agora estava sendo arrastado na lama. Embora eu desejasse poder voltar no tempo e nunca ter ido a esse casamento, uma parte de mim sente que isso teria acontecido eventualmente. Agora está claro que o marido dela tinha a intenção de isolá-la, e parece que eu fui a primeira a ser cortada. De alguma forma, sinto que perdi não apenas minha irmã, mas toda a minha família por um mal-entendido que saiu completamente do controle. Agora sou a destruidora de lares, a membro tóxica da família, aquela que supostamente está obcecada em arruinar a felicidade dos outros. E tudo o que fiz foi comparecer para apoiar minha irmã no dia do casamento dela. Atualização 2. Olá! Muitas coisas aconteceram recentemente das quais eu não tinha ideia até pouco tempo atrás, e após uma conversa acalorada com minha mãe, estou começando a ver toda a situação sob uma nova e perturbadora perspectiva. Decidi visitá-la porque não podia permitir que as coisas continuassem piorando sem, ao menos, tentar conversar. Queria esclarecer as mentiras e descobrir por que minha família foi tão facilmente influenciada por esses rumores dolorosos. Quando cheguei, minha mãe parecia estar na defensiva, repetindo as mesmas coisas que os familiares já tinham dito, que eu estava buscando atenção, que causei um escândalo no casamento e até me chamando de destruidora de lares por causar drama no casamento da minha irmã. Era a mesma lista de acusações que eu vinha ouvindo por semanas. Mas então ela disse algo que me deixou chocada. Você deveria ter lidado com as coisas melhor, especialmente considerando como seu marido se sente em relação à sua irmã. Do que ela estava falando? Perguntei à minha mãe o que ela queria dizer com os sentimentos do meu marido pela minha irmã. A expressão da minha mãe não mudou, e senti meu coração afundar. Ela começou a explicar, quase de maneira casual, como minha irmã estava preocupada com os sentimentos de Richard e como essa preocupação havia aumentado após o noivado. Acontece que quando minha irmã ficou noiva de Trent, ela contou a ele sobre a relação que tinha com Richard, que todos nós víamos como um vínculo fraternal. Mas Trent, de acordo com o que descobri pelas palavras da minha mãe, via a situação de outra maneira. Ele aparentemente convenceu minha irmã de que Richard estava atraído por ela e que ele não era confiável. Segundo Trent, meu marido estava apaixonado pela minha irmã e não queria que alguém assim participasse de seu casamento. Quando perguntei à minha mãe por que ela sequer consideraria uma ideia tão absurda, ela deu de ombros e disse que às vezes as pessoas escondem bem seus sentimentos, insinuando que meu marido tinha ocultado algum amor secreto pela minha irmã durante todos esses anos. Era um absurdo. Queria rir, mas em vez disso fiquei furiosa. A relação de irmãos que Richard e minha irmã sempre tiveram agora estava sendo retratada como algo distorcido e inapropriado pelos ciúmes paranoicos de Trent. E não era só Trent, minha irmã e até minha mãe haviam sido influenciadas por isso.
Furiosa, sentei-me ali tremendo, perguntando à minha mãe como ela podia acreditar que Richard, que sempre tratou minha irmã com nada além de bondade, tinha alguma agenda oculta. Ela disse que viu sinais que antes não percebia, como as vezes em que ele emprestou dinheiro a ela, ou como estava sempre disposto a ajudá-la quando precisava. Mas após o casamento, quando minha mãe conversou com minha irmã, tudo parecia se encaixar, e os sinais se tornaram claros para ela. Minha mãe não parou por aí. Continuou me dizendo que quando minha irmã primeiro expressou suas preocupações sobre Richard, ela tentou protegê-la mantendo distância dele. Aparentemente, Trent havia dito que Richard estava obcecado e sempre seria uma ameaça para o relacionamento deles. Trent até incentivou minha irmã a se afastar de mim, dizendo que eu estava alimentando a suposta obsessão de Richard ao sempre levá-lo junto. Assim, Trent vinha manipulando todos contra Richard e contra mim. Ele criou essa narrativa em que Richard e eu estávamos tentando sabotar sua felicidade, e estava funcionando. Tentei argumentar com minha mãe, dizendo que nada disso fazia sentido, que Richard não tinha motivo algum para estar apaixonado por minha irmã e que todos tínhamos convivido sem problemas antes de Trent aparecer. Mas ela não quis ouvir. Insistiu que Trent vê coisas que outros não veem e que só estava tentando proteger minha irmã. Saí da casa dela naquele dia me sentindo mais ferida do que nunca. Não só os ciúmes de Trent haviam fraturado minha relação com minha irmã, como também haviam influenciado minha própria mãe. Depois disso, fui para casa e contei tudo a Richard. Ele ficou sem palavras, tão frustrado quanto eu. Mais tarde, enviei uma mensagem de texto para meus pais, dizendo que eles podiam acreditar no que quisessem, mas que eu já tinha explicado minha versão e me mantinha firme nela. Disse a eles que sabia que Richard estava sendo acusado de algo completamente falso e que se houvesse qualquer verdade nisso, eu teria sido a primeira a abordar a questão. Eles precisavam entender que eu não o apoiaria só porque ele é meu marido, jamais apoiaria algo tão errado se fosse verdade. Continuei dizendo que essas acusações eram mais do que absurdas e incrivelmente dolorosas e que dizia muito sobre eles o fato de terem decidido ficar do lado de seu novo genro sem nenhuma evidência real, sem sequer nos dar o benefício da dúvida. Uma coisa é apoiar seus filhos, mas acreditar na história de Trent sem provas e se voltar contra sua própria família dessa maneira era ir longe demais. Disse que Richard e eu não temos tempo nem energia para essas tolices e que não vou ficar assistindo enquanto esse drama ridículo e infundado continua nos arrastando para baixo. Deixei claro que se eles queriam acreditar em algo tão absurdo, essa era a escolha deles, mas nós não estávamos interessados em fazer parte desse circo tóxico. Por enquanto, estamos esperando para ver se eles reconsideram ou continuam escolhendo essa narrativa falsa sobre nós. Atualização 3. Olá! Posso dizer que as coisas se tornaram bastante positivas para nós, embora ainda seja difícil processar tudo o que aconteceu. Depois de enviar aquela mensagem aos meus pais, parece que isso os abalou um pouco. Acho que finalmente eles começaram a perceber o quão distorcidas e fora de lugar eram todas essas acusações. Por iniciativa própria, eles decidiram conversar com alguns de nossos familiares para tratar sobre tudo o que havia acontecido. Não tenho certeza de tudo o que foi dito nessas conversas, mas seja o que for, deve ter feito com que eles enxergassem o quão estranhas e infundadas eram as afirmações de Trent. Desde então recebi pedidos de desculpas de muitos familiares, primos, tias e tios. Alguns até expressaram arrependimento por terem tirado conclusões precipitadas sem antes falar comigo. Embora eu agradeça que reconheçam o erro, ainda dói. Não gosto que tantos deles estivessem dispostos a acreditar em uma história tão absurda. A ideia de que pensaram que Richard estava agindo de forma inapropriada, especialmente com alguém que ele via como uma irmã, machuca. Estou feliz que estejam reconsiderando, mas não posso fingir que isso não deixa um gosto amargo. No entanto, tudo isso ficou em segundo plano ontem à noite, porque algo ainda mais inesperado aconteceu. Minha irmã apareceu em minha casa completamente de surpresa. Não era a melhor versão da minha irmã. Abri a porta e a deixei entrar, pensando que talvez pudéssemos conversar e, quem sabe, chegar ao fundo de tudo isso. Assim que ela se sentou, começou a chorar. Depois que se acalmou um pouco, começou a me explicar o que havia acontecido com Trent. Ela me contou que acabaram de ter uma grande discussão, uma que a fez enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Entre lágrimas, admitiu que Richard não era a primeira pessoa que Trent havia acusado de estar interessado nela. Aparentemente, isso já vinha acontecendo há algum tempo. No início, o comportamento de Trent parecia inofensivo para ela, talvez até lisonjeiro de uma forma estranha. Ela me disse que tudo começou quando estavam em público, e Trent notava que supostamente homens aleatórios a olhavam. Fazia pequenos comentários sobre como outros homens estavam observando-a ou olhando para ela de maneira inadequada. Embora achasse isso um pouco estranho, ela pensava que era apenas ele sendo protetor.
Com o tempo, o comportamento dele escalou. Suas acusações começaram a surgir em quase todas as situações. Eventualmente, o foco dele se voltou para as pessoas próximas a ela, especialmente Richard. Quando começou a falar sobre Richard, Trent foi extremamente convincente. Fazia parecer que realmente estava preocupado, como se só quisesse protegê-la e mantê-la segura de algo desconfortável. Ele mencionava isso repetidamente, e como ela confiava nele, acreditou. Por isso, quando Trent insistiu que Richard não deveria ir ao casamento, ela não questionou. Pensou que estava fazendo a coisa certa ao ouvir as preocupações de seu noivo e respeitar seus desejos. Mas após o casamento, as coisas saíram ainda mais do controle. Trent começou a acusar mais pessoas de terem sentimentos por ela. Não eram mais apenas comentários aqui e ali. Agora, ele estava pressionando-a para que ela largasse o emprego, dizendo que um de seus colegas de trabalho estava interessado nela e que não era seguro ela continuar perto dele. Nesse momento, ela percebeu que isso não era normal. Trent estava tentando fazê-la abrir mão de sua independência e afastar as pessoas de sua vida, isolando-a. Já não se tratava apenas de Richard ou de estranhos aleatórios, tratava-se de controlar quem ela era e com quem ela estava. Ela se sentiu traída, manipulada e cega enquanto, finalmente, via que sua suposta proteção não passava de um comportamento obsessivo e manipulador. Ela percebeu que estava presa no controle dele e admitiu que se sentia uma tola por não ter enxergado isso antes. Minha irmã estava claramente devastada e envergonhada por como nos tratou. Pediu desculpas, explicou como sua confiança em Trent a convenceu a seguir tudo o que ele dizia e que cometeu um grande erro. Pela primeira vez consegui ver o quanto ela estava machucada pelo que fez e percebi que ela realmente lamentava. Mas ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu, todo o dano que causou, não é algo que possa ser esquecido facilmente. Ela me pediu para ficar em minha casa para se afastar de Trent, mas depois de tudo que ela acusou meu marido, a última coisa que quero é que ela esteja sozinha com ele. Não quero que ela tenha provas entre aspas para acusá-lo novamente de algo. Por isso, disse a ela que poderia pedir aos nossos pais para deixá-la ficar com eles. Atualização 4. Olá! Sei que muitos de vocês pediram uma atualização, então peço desculpas por ter ficado em silêncio. Foram alguns meses muito complicados e muitas coisas mudaram. Da última vez contei como minha irmã veio até minha casa, finalmente percebendo quão controlador Trent era. Ela voltou para ele determinada a manter seu emprego e não deixar que ele a controlasse mais. No entanto, quando ela disse isso a ele, Trent perdeu completamente o controle. Ele a acusou de ser infiel, dizendo que se ela queria continuar trabalhando, era porque estava interessada em outros homens. Sua reação foi tão intensa e irracional que ela acabou saindo de casa novamente e voltou direto para mim, mais devastada do que nunca. Durante a semana seguinte, conversamos muito, e ela começou a aceitar que essa não era mais uma relação na qual queria estar. Chegou a dolorosa decisão de terminar tudo e pedir o divórcio. Como era de se esperar, Trent não aceitou bem. Ele apareceu na casa dos meus pais, implorando e chorando, prometendo que mudaria e que nunca mais agiria daquela maneira. Mas meu pai saiu em defesa da minha irmã e o expulsou de casa. Resumindo, minha irmã agora está passando por um divórcio. Richard manteve certa distância dela, o que eu entendo. Ele não quer estar perto dela depois do que ela fez com ele e até pediu que devolvesse o dinheiro que ele emprestou o mais rápido possível. Meus pais também deram um passo à frente. Eles têm ajudado minha irmã com os trâmites legais e oferecido apoio emocional, o que tem feito uma grande diferença. Além disso, aproveitaram a oportunidade para se desculparem, tanto com Richard quanto comigo, especialmente com Richard, por terem acreditado nas acusações de Trent. Parece que finalmente perceberam o quão equivocadas eram aquelas ideias. Gostaria de dizer que tudo está resolvido com meus pais e minha irmã, mas não é bem assim. Agora Richard e eu estamos tentando manter nossa distância, porque não é como se um simples pedido de desculpas pudesse consertar todo o dano que causaram. Minha irmã fez uma publicação falando sobre Richard e tentando limpar a imagem dele, além de revelar a verdadeira face de Trent em termos de manipulação. Isso é um grande passo à frente, mas não acho que seja suficiente. Você não pode acusar alguém e manchar sua reputação para depois pedir desculpas e esperar que tudo volte a ser como antes. Além disso, acredito que cabe a Richard decidir perdoar ou não, já que ele foi o mais afetado por tudo isso. Por enquanto, estamos mantendo o contato mínimo com eles, algo que explicamos e parece que entenderam. Eles não tentaram nos bombardear com mensagens ou chamadas para reparar a relação. Acho que compreenderam o que fizeram e estão nos dando nosso espaço. Atualização 5. Olá! Acredito que esta será uma atualização breve da minha história e provavelmente a última. Minha irmã finalmente se divorciou, embora não tenha sido fácil para ela. Trent tornou-se violento durante esses meses, o que a obrigou a chamar a polícia em algumas ocasiões.
mas agora o divórcio foi concluído, então ela não tem mais nenhuma relação com aquele homem. Infelizmente, a relação dela com meus pais não se reconciliou tão facilmente, e não sei se algum dia isso acontecerá. Minha irmã devolveu todo o dinheiro que Richard havia emprestado a ela, mas mesmo assim, Richard não quer ter nenhuma relação com ela nem com alguns membros da minha família. Ele deixou claro que não se importa se eu quiser manter uma relação normal com eles, mas ele não deseja fazer o mesmo. Por outro lado, eu também não quero manter essa relação. Não acho que chamar de família pessoas que podem tratar alguém como Richard tão mal seja o correto. Não é uma questão de perdoar ou não, já que de certa forma nós o fizemos. Mas isso não implica que precisamos ter uma relação, pelo menos não uma relação próxima. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Depois de 6 anos de silêncio, meus pais entraram em contato apenas para revelar que minha esposa escondeu uma mensagem importante que mudou o curso da minha vida. Olá! Eu, um homem de 35 anos, sou casado com minha esposa, Rebecca, uma mulher de 32 anos, há quase 6 anos. Estivemos juntos por quase 4 anos antes de nos casarmos e agora temos 2 lindas filhas. Ambos vivemos no Oregon durante toda a nossa vida e, como moramos em uma cidade relativamente pequena, todo mundo conhece todo mundo. Somos amigos desde crianças, e nem fomos para uma faculdade fora do estado, optando pela mais próxima. Foi assim que nos tornamos amigos e, eventualmente, iniciamos um relacionamento. Nossas famílias também se davam muito bem até que, de repente, não mais, e a culpa foi dos meus pais. Para contextualizar, meus pais pararam de falar comigo do nada, exatamente um mês antes do meu casamento. Eles nem apareceram no casamento, o que foi um grande choque para mim. Não tivemos brigas ou incidentes que pudessem ter levado meus pais a me ignorar dessa maneira sem motivo. Era como se, de um dia para o outro, eles tivessem simplesmente desaparecido da minha vida. Por mais que eu tentasse, não conseguia trazê-los de volta. Eles me bloquearam e desapareceram sem explicação. Tentei várias vezes entrar em contato, mas fui bloqueado online. Cheguei a ir até a casa deles, mas os vizinhos me disseram que eles haviam se mudado e não achavam que voltariam tão cedo. Isso aconteceu exatamente um mês antes do meu casamento, e fiquei muito estressado, pois não fazia ideia de onde eles estavam. Foi apenas na recepção do meu casamento que descobri onde eles estavam, pois estava conversando com alguns parentes do lado da minha mãe e eles me contaram tudo sobre a mudança. Disseram que meus pais haviam se mudado para Seattle para assumir o negócio do tio da minha mãe. Meus pais já trabalhavam em gestão há algum tempo, então, obviamente, essa era uma grande oportunidade para eles, e fiquei feliz que a aproveitaram. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito desapontado por eles não acharem importante falar comigo antes de tomar essa grande decisão. Fiquei ainda mais chateado com o fato de eles terem pedido a um primo meu para assumir o departamento de marketing da empresa, e não a mim, mesmo sabendo que eu tinha interesse na área e estava procurando iniciar algo por conta própria. Essa empresa poderia ter sido a oportunidade perfeita para eu ser treinado e preparado pelos meus pais, para eventualmente assumir o negócio, assim como eles estavam assumindo do tio. Senti que eles estavam me privando de uma grande oportunidade de propósito e decidi que não tentaria mais falar com eles, pois, na minha opinião, o que eles fizeram foi muito egoísta e estúpido. Rebecca também estava do meu lado e concordava com minha decisão. Ela até disse que o fato de meus pais não terem comparecido ao meu casamento dizia tudo o que eu precisava saber sobre o quanto eles se importavam comigo. Isso foi há 6 anos, e desde então não falei com meus pais. Nem mesmo entrei em contato quando Rebecca engravidou pela primeira vez, nem quando nossa primeira filha nasceu. Costumava publicar fotos da minha família online, e muitos parentes nos seguiam, então sabia que meus pais acabariam sabendo de mim de alguma forma, mas ainda assim nunca fizeram um esforço para entrar em contato conosco. Fiquei muito amargurado com isso por um longo tempo, mas depois que minha segunda filha nasceu, há cerca de 2 anos, comecei a sentir que precisava deixar essa velha rixa de lado. Decidi que, se meus pais alguma vez se dessem ao trabalho de me procurar no futuro, eu falaria com eles, mesmo que fosse apenas para descobrir por que eles me abandonaram. Foi aí que as coisas mudaram. Eles finalmente entraram em contato comigo algumas semanas atrás. Sabia que o negócio deles estava indo muito bem e que estavam planejando expandir, abrindo uma filial aqui no Oregon. Ouvi de alguns parentes que estavam planejando voltar para cá depois de quase 6 anos trabalhando em Seattle.
Se estavam planejando voltar, achei que não poderiam evitar me confrontar. Então, entraram em contato comigo online e me informaram que estavam voltando e realmente queriam conversar. Não iriam se mudar para cá permanentemente por algumas semanas, pois ainda tinham muitos assuntos pendentes para resolver no trabalho, mas poderiam visitar por 1 ou 2 dias. Decidimos nos encontrar para almoçar um dia, depois de uma breve conversa online. Isso aconteceu há cerca de 2 semanas. No almoço, pareciam muito felizes em me ver, como se o tempo não tivesse passado. Mostrei-lhes fotos das netas e quase começaram a chorar de alegria, dizendo que nunca poderiam me perdoar por mantê-los afastados por tanto tempo e por nunca sequer me dar ao trabalho de visitá-los. Fiquei extremamente confuso com essa acusação, pois, no que me dizia a respeito, foram eles que me abandonaram aqui e saíram sem explicação. Então, eles não poderiam dizer isso para mim e me culpar por mantê-los afastados. Lembrei-lhes que foram eles que partiram e me bloquearam em todos os lugares, sem sequer deixar um endereço para que eu pudesse encontrá-los. Foi quando minha mãe me disse que havia me enviado um e-mail, caso eu mudasse de ideia, e que Rebeca deveria ter me passado essa mensagem. A partir daí, fiquei realmente confuso, pois nunca disse nada de horrível para meus pais, como estavam me acusando, e Rebeca nunca me passou nenhuma mensagem. Então, meu pai contou sobre um incidente que havia ocorrido todos aqueles anos atrás e que foi, de fato, o motivo pelo qual eles partiram sem dizer uma palavra. Aparentemente, no dia em que meus pais receberam a ligação do tio da minha mãe, dizendo que queria que eles fossem para Seattle para avaliar o negócio e tomar uma decisão sobre se estariam dispostos a assumi-lo ou não, já que ele estava prestes a se aposentar e precisava de alguém responsável, minha mãe ficou muito animada. Ela tinha trabalhado com o tio por alguns anos quando era mais jovem, mas havia se mudado depois de se casar. No entanto, o tio ainda guardava um lugar para ela, caso ela quisesse voltar a trabalhar para ele. Minha mãe achou que era o momento certo e disse em sim sem pensar 2 vezes. Eles me ligaram, muito empolgados, para me informar sobre isso e perguntar se eu também gostaria de me juntar a eles, pois sabiam que eu trabalhava no departamento de marketing de uma empresa local. Eles achavam que seria melhor para mim trabalhar com eles e, eventualmente, assumir o negócio. O único problema era que o negócio ficava em Seattle e precisaríamos nos mudar. Mas isso ainda era possível, já que eu estava prestes a me casar em 1 mês e ainda não tínhamos filhos. Assim, poderíamos simplesmente nos mudar com eles e começar uma nova vida lá. Infelizmente, foi Rebeca quem atendeu a ligação porque eu não estava em casa naquele dia. Eu havia esquecido meu telefone, pois achei que sairia com amigos após muito tempo. Rebeca disse aos meus pais que me informaria assim que eu chegasse em casa, e meus pais ficaram satisfeitos com isso. Mas, cerca de 1 hora depois, receberam uma mensagem do meu número, dizendo que eu não iria permitir que eles arruinassem meu casamento com uma proposta de emprego nojenta da qual eu nem precisava. A mensagem também dizia que, aparentemente, meus pais estavam contra Rebeca desde o primeiro dia e queriam que ela saísse da minha vida. Por isso, estavam tentando me comprar com a ideia sedutora de um novo negócio. Havia muitos palavrões na mensagem, dirigidos aos meus pais, o que os chocou, pois eu nunca falaria assim com eles, especialmente considerando que estavam tentando fazer algo bom para mim. Eles ficaram chocados e irritados, mas, apesar disso, ainda me deixaram um e-mail com o novo endereço comercial deles, dizendo que eu poderia encontrá-los lá caso mudasse de ideia e decidisse agir de forma menos insana. Mesmo assim, me bloquearam em todos os outros lugares, porque o que eu supostamente havia dito era inaceitável e imperdoável. Eles pegaram um voo para Seattle alguns dias depois, e então já era tarde demais para eu ir vê-los. Tentei várias outras vezes visitá-los, mas eles nunca estavam em casa e eu nunca acertava o momento. Depois, descobri onde eles estavam por meio de parentes na recepção do casamento e desisti de tentar contatá-los. Assim, acabamos nunca mais nos falando. Após essa conversa com meus pais, percebi que havia ocorrido um grande mal-entendido, e eles também pareciam compreender. Não queríamos admitir na hora, mas sabíamos, no fundo, que Rebeca tinha tudo a ver com isso. Então, terminei o almoço com meus pais de forma abrupta e apressada, para que pudesse voltar para casa e falar com Rebeca. Eles ficaram bem com isso, e eu saí o mais rápido que pude. Felizmente, nossas filhas estavam passando o dia com os pais de Rebeca, e quando cheguei em casa, estávamos apenas eu e ela. Não tinha contado a ela que fui almoçar com meus pais porque tinha a sensação de que ela não gostava deles e não aprovaria. Mas, assim que cheguei,
Fui direto ao ponto e perguntei por que ela nunca havia me passado a mensagem que meus pais deixaram para mim. Ela fingiu estar confusa por um tempo e disse que não sabia do que eu estava falando. Mas não desisti e continuei insistindo. Perguntei se ela tinha apagado a mensagem de texto e o e-mail do meu telefone também. Então, ela finalmente parou de fingir e confessou que, de fato, havia feito tudo o que eu a estava acusando. No entanto, ela não parecia nem um pouco arrependida e, em vez disso, disse que fez tudo isso para o meu próprio bem. Mais do que devastado por minha esposa ter guardado um segredo tão grande por tantos anos, eu estava simplesmente furioso pelo fato de ela nem sequer parecer arrependida. Pelo contrário, ela parecia achar que havia me feito um favor. Ela continuou e me disse que, na época, foi ela quem respondeu às mensagens dos meus pais, fingindo ser eu, e disse todas aquelas coisas que acreditava serem verdadeiras. Disse que sempre teve a sensação de que meus pais não a aprovavam porque ela não era tão ambiciosa e determinada quanto o resto da minha família. Rebecca contou que tinha ido para a faculdade apenas pela experiência e pela diversão, mas nunca teve a intenção de construir uma carreira. Tudo o que ela queria era se casar e ter filhos. Não há nada de errado com isso, mas ela achava que meus pais eram críticos e não gostavam dela, o que a levou a acreditar que estavam tentando me convencer a ir para Seattle com eles para me afastar dela. Ela explicou que apagou as mensagens e o e-mail para que eu não mudasse de ideia sobre o casamento. Além disso, ela não queria se mudar para Seattle, pois não queria deixar para trás seus amigos e familiares e começar de novo em um lugar onde não conhecia ninguém. Eu explodi com ela quando disse isso, porque, para proteger seus próprios relacionamentos, ela destruiu dois dos meus mais importantes. O que ela fez foi completamente inaceitável, e eu não podia acreditar que ela ainda tentava se justificar. Para constar, meus pais nunca foram críticos com ela. Na verdade, eles sempre a trataram como parte da família, e eu não fazia ideia de onde ela havia tirado essa ideia de que não gostavam dela. Mesmo que ela se sentisse assim, deveria ter falado comigo, e eu teria feito algo para que ela se sentisse melhor. Em vez disso, ela agiu pelas minhas costas, arruinando meu relacionamento com meus pais e destruindo qualquer chance que eu tinha de trabalhar em algo que realmente me interessava. Além disso, Rebecca forçou-me a permanecer aqui, trabalhando em uma empresa onde praticamente não havia perspectiva de crescimento durante anos. Depois que nossas filhas nasceram, nem sequer pude pensar em largar o emprego e fazer algo por conta própria, pois não podia arriscar a estabilidade financeira, já que agora tinha 2 crianças para cuidar. Graças a ela, acabei desperdiçando vários anos da minha vida em um emprego sem futuro, quando poderia estar trabalhando com meus pais e desenvolvendo um negócio que, eventualmente, poderia assumir como meu. Eu estava muito irritado, e tivemos uma grande discussão naquele dia, mas ela simplesmente se recusou a se desculpar por qualquer coisa que havia feito. Continuava insistindo que tudo o que fez foi pensando no meu bem. Eu não conseguia entender como algo disso era para o meu bem. Para mim, parecia mais que ela queria fazer o que era melhor para ela ou o que ela achava que era o melhor para mim. Eu não era uma criança e realmente acredito que deveria ter tido a chance de tomar minha própria decisão, mesmo que fosse a decisão errada. E mesmo que fosse a pior decisão possível, pelo menos teria sido minha, e eu não teria arrependimentos sobre isso. Eu merecia, no mínimo, saber sobre essa oferta que meus pais fizeram para mim. Ela deveria ter tido confiança suficiente em mim para saber que eu tomaria a decisão certa e que nunca a abandonaria. Mas Rebecca não confiou em mim e decidiu tomar as rédeas, o que acabou estragando tudo para nós dois. O mais importante é que arruinou o relacionamento que eu tinha com meus pais, e eles acabaram perdendo muitos momentos importantes da minha vida que eu queria que fizessem parte, como os nascimentos das minhas filhas. Não importava o quanto tentássemos, não podíamos recuperar esses momentos. Agora, eu poderia até entrar para o negócio da família, mas esses momentos significativos que perdi com meus pais foram perdidos para sempre, e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Se nada mais, ela deveria pelo menos ter se desculpado por isso. Mas Rebecca simplesmente não achava que tinha feito algo errado e se recusava a se desculpar. Toda aquela briga foi tão frustrante que acabei saindo de casa e indo para um hotel para evitar falar com ela, porque estava muito irritado com tudo que ela tinha feito. Mais ainda, estava frustrado com a recusa dela em reconhecer seus erros e aceitá-los. Naquela mesma noite, entreguei meu aviso de 2 semanas no trabalho e decidi que, a partir de agora, ia me juntar aos meus pais e finalmente trabalhar em um ambiente que realmente me valorizasse, onde eu não me sentisse como se minha alma estivesse sendo sugada. Não pensei em informar Rebecca sobre isso,
assim como ela não se preocupou em me informar sobre tantas coisas que achava que eu não precisava saber. Ela tentou me ligar várias vezes depois que saí, mas simplesmente desliguei meu telefone porque realmente não queria falar com ela naquele momento. Decidi assistir a uma série na TV e tomar uma taça de vinho em vez disso. Durante os 2 dias seguintes, não falei com ela. Mas senti que precisava ver minhas filhas, então passei em casa de vez em quando para visitá-las. No entanto, ignorei Rebecca e todas as suas tentativas de falar comigo. Não foi fácil, porque ela continuava insistindo e tentando me convencer de que não era a vilã da história, mas que meus pais eram os culpados por trazer à tona um segredo que ela conseguiu esconder de mim por tanto tempo. Disse que eles ainda estavam tentando arruinar nosso casamento, mesmo depois de tudo estar indo tão bem para nós. Bem para nós claramente significava bem para ela, porque as coisas não estavam indo tão bem para mim. Minha renda era decente, mas eu odiava meu trabalho e odiava ainda mais trabalhar naquela empresa. Era entediante e rotineiro, e ninguém jamais apreciava nenhuma ideia nova. Mas, para Rebecca, enquanto o dinheiro estivesse entrando, ela não se importava com como eu me sentia. No passado, houve várias ocasiões em que ela me convenceu a não procurar outros empregos ou iniciar meu próprio negócio, porque queria uma vida estável. Eu não a culpava por isso, mas era extremamente egoísta, e o fato de ela continuar culpando todo mundo menos a si mesma tornava tudo ainda pior. Há alguns dias, quando estava visitando minhas filhas, Rebecca começou novamente a reclamar, dizendo que eu estava deixando meus pais controlarem nossa relação. Ela disse que eu precisava pensar por conta própria. Não aguentei mais e disse que, finalmente, estava pensando por mim mesmo, e que ela estava apenas com raiva porque eu não era mais o fantochezinho dela. Ela não gostou disso e, finalmente, fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Rebecca admitiu que mentiu para mim no passado, mas então perguntou se eu estava feliz com a vida que tenho agora ou não. Ela continuou dizendo que, se não tivesse mentido, provavelmente eu teria aceitado a oferta dos meus pais todos aqueles anos atrás. Provavelmente teríamos cancelado o casamento, porque eu teria me mudado para Seattle, e Rebecca nunca teria aceitado uma mudança tão grande, deixando para trás seus amigos e sua família. Se não nos casássemos, nunca teríamos tido as 2 filhas que temos agora, e minha vida seria completamente diferente. Então, ela perguntou se era isso que eu realmente queria. Essa pergunta me fez parar e repensar tudo. Eu não sabia como responder. Por isso, simplesmente não respondi e voltei ao hotel. Já se passaram alguns dias desde então, e ainda não tive coragem de voltar para casa. Até agora, eu não tinha um plano sobre o que fazer depois disso. Achava que voltaria para casa assim que ela se desculpasse, mas agora simplesmente não sei mais o que fazer. Amo muito minhas filhas e acho que elas tornam minha vida infinitamente melhor. Também amo Rebecca, apesar de tudo. E, apesar de tudo, os últimos anos não foram todos ruins, pois houve momentos bons, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, ao mesmo tempo, ainda não sei como responder à pergunta de Rebecca. Encontro-me reconsiderando tudo. Ainda não falei com meus pais sobre tudo isso, porque estamos tentando manter a conversa leve. Meus amigos também não têm ideia do que está acontecendo. Por isso, estou aqui no Reddit, esperando encontrar algumas respostas. Eu sou o errado por estar chateado com minha esposa por nunca ter passado uma mensagem importante que meus pais deixaram para mim? Atualização 1. Olá! Finalmente conversei com meus pais sobre tudo isso, e eles tiveram apenas uma coisa a dizer, que Rebecca, independentemente das consequências, deveria ter sido honesta e transparente comigo. Eles também esclareceram que só tiveram uma única conversa sobre o que Rebecca queria fazer no futuro. Minha mãe disse a ela que, sendo uma mulher trabalhadora, nunca desencorajaria outra mulher de perseguir seus próprios sonhos. Assim, se Rebecca estava se segurando por causa deles, não precisava. Meus pais disseram que apoiariam qualquer decisão dela, independentemente de qual fosse. Por algum motivo, Rebecca interpretou isso como um julgamento dos meus pais, por ela não querer trabalhar e apenas desejar ser uma dona de casa. Essa conclusão foi absurda, especialmente porque ela nem sequer se preocupou em conversar com eles sobre isso. Na verdade, eu meio que perdi qualquer respeito que tinha por Rebecca. E agora, não consigo mais me imaginar voltando a viver com ela. Já faz quase uma semana desde a última vez que nos encontramos, e ela não tentou me contatar desde então. Ela provavelmente pensa que me venceu com aquela pergunta única.
A verdade é que eu poderia estar feliz com a forma como minha vida se desenrolou, mas isso só aconteceu porque Rebeca fechou uma porta que nem sequer deveria ter fechado e decidiu por mim sem me consultar. Quem sabe o quanto mais feliz eu poderia ter sido se tivesse sido permitido tomar essa decisão por conta própria. O crédito pela forma como minha vida aconteceu pertence a mim, não a ela. Rebeca pode ter me dado 2 filhas lindas, mas não pode usá-las como alavanca contra mim, pelo menos não nesta situação. Depois de conversar com meus pais, acho que tenho muito mais clareza sobre o que fazer agora. Mesmo que eu perdoe Rebeca, dificilmente conseguirei continuar com este casamento, porque nunca mais serei capaz de confiar nela ou olhar para ela da mesma forma. Não se trata mais apenas do negócio, mas da mentira dela e do fato de ela agir como se tivesse feito a coisa certa. Não posso tolerar esse tipo de comportamento, e realmente não deveria ter que tolerar. Tive muita dificuldade para chegar a essa decisão, mas acho que o divórcio é a única saída para mim no momento. Atualização 2. Olá! Eu entrei com o pedido de divórcio há um dia, e honestamente me sinto aliviado e estranhamente livre. Tem sido difícil porque não tenho falado com minhas filhas desde que não voltei para casa há algum tempo, e sinto muita falta delas. Estou pensando em aparecer por lá, talvez por apenas 15 minutos, mas não sei como Rebeca vai reagir, então tenho evitado minha família completamente. Não é a coisa certa a fazer, mas simplesmente não sei o que mais posso fazer. É só mais alguns dias que terei que passar sem ver minhas filhas, porque depois disso Rebeca será notificada com os papéis do divórcio, e aí veremos o que acontece. Atualização 3. Olá! Então, os procedimentos do divórcio começaram, e é estranho porque Rebeca aceitou a notícia muito melhor do que eu pensei que ela aceitaria. Estive um pouco ocupado nos últimos dias, então não consegui postar nenhuma atualização. Mas, quando Rebeca descobriu que eu havia entrado com o pedido de divórcio, ela me ligou e disse que sabia que isso estava por vir. A única coisa que ela queria de mim era uma promessa de que eu não exigiria a guarda total das nossas filhas. Eu prometi isso a ela porque, independentemente do que tivesse acontecido ou de quão amargo fosse o divórcio, eu nunca tiraria nossas filhas da mãe delas. Rebeca pode ter falhado como esposa, mas era uma ótima mãe, e eu não podia negar isso. Já faz algum tempo, e estamos na fase de negociações agora. Estamos tentando ao máximo ser cordiais e civilizados um com o outro, mas posso dizer que ambos estamos bastante de coração partido. Nenhum de nós jamais imaginou que nosso casamento terminaria assim, mas, bem, está acontecendo, e não é fácil. Atualização 4. Olá! Uma atualização rápida, após quase 7 meses, o divórcio finalmente foi concluído, e o acordo de custódia também foi resolvido. Eu me juntei aos meus pais no negócio deles, e, como eles estão abrindo uma filial aqui, vou assumir como chefe dessa filial. Fico com as crianças metade da semana, e Rebeca fica com elas na outra metade. Ela conseguiu um pouco mais de pensão alimentícia do que eu gostaria, mas tudo acabou agora, então acho que estou tranquilo com isso. O que importa é que vou ter meu trabalho dos sonhos e finalmente viver uma vida nos meus próprios termos agora. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.